pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série Outros, segunda temporada. Ela é criada por Lucas Paraíso, ele é mais conhecido por aquela série de sucesso Sob Pressão. A nota na IMDb é uma nota muito boa para uma série brasileira, ela tem 8 de 10. Ela tem 12 episódios, que nem a primeira temporada, e vamos começar falando da série, que termina com o Marcinho sumindo, né? Depois que com o Sérgio, que ele fugiu dele. A gente não sabe o que aconteceu com o Marcinho, ele sumiu. A Lorraine teve o filho e começou a morar na casa dos pais, até que a gente vê que o Sérgio conseguiu sair da prisão alguns anos depois e se tornou um político de renome, se não me engano, vereador. E aí o que acontece? Ninguém sabe do paradeiro do Marcinho, a Cibele está procurando por ele, e aí no dia de uma das audiências do Sérgio, o Marcinho aborda a Lorraine e fala que está com saudade do filho, que quer conhecê-lo. E aí ele vai lá, conhece quando que o Sérgio não está. Só que o grande problema é que eles têm uma vizinha, né? O Sérgio, que ele está morando agora num condomínio de luxo, que é a tal da Raquel e o Paulo. E eles não conseguem ter filho e o sonho dela é se tornar mãe. E aí ela começa a gostar do filho da Lorraine com o Marcinho e vê que eles são completamente desligados. Tanto que uma hora ele cai na piscina, ela salva ele. Outra hora eles decidem deixar o carrinho de bebê na escada rolante, quase que cai, ela salva também. Ela vai admirando que eles se amam e ela quer ajudar eles fugirem. Só que o grande problema é que quando que ela lembra que ela vai ficar sem o nenê da vizinha, ela começa a se afeiçoar com ele como se fosse a mãe verdadeira dele, ela decide denunciar para o Sérgio, pessoal. Ou seja, ela se arrepende e liga para o Sérgio, porque o Paulo, que é marido dela, fala que ela não deve se meter nisso. Então ela se arrepende e liga. E aí, quando que o Marcinho está prestes a fugir com a Lorraine, a gente vê a garagem abrindo e quem aparece? Sim, o Sérgio. E o Sérgio pede para a Lorraine entrar com o menino e fica com o Marcinho sozinho. E aí ele pega uma arma e vai matá-lo. Só que o grande problema é que a Raquel se arrepende de novo, vai lá e bate na porta dele, na garagem. Quando abre, ela vê o Sérgio com o Marcinho e pergunta o que está acontecendo. Ele fala, não, a minha filha veio visitar aqui o meu genro, a gente está muito feliz, ele vai morar aqui com a gente, e essas coisas. E aí ela consegue salvar a vida do Marcinho e impedir que eles fugissem. Só que o Sérgio é aquele cara que todo mundo já conhece. A gente descobre que o Marcinho sumiu e não teve contato com os pais devido a uma promessa que ele tinha feito ao Sérgio. Se ele voltasse a ter comunicação alguma com os pais, ele mataria os dois. Ou seja, por isso que ele sumiu e ficou sem dar notícias. E a Cibele vai continuando perseguindo o Sérgio, até ela ter uma medida restritiva e fala que não pode chegar perto do Sérgio. Só que o grande problema é que o Marcinho vai indo para o lado do mal, pessoal. O Sérgio vai treinando ele para ser um bandido, um miliciano, uma pessoa do mal. E aí a Lorraine não vai gostando disso, vai ficando revoltada com ele, fala que ela não deve seguir os caminhos que o pai seguiu, que não é uma pessoa do bem, né? Todo mundo sabe que ele é corrupto. Ele monta um cassino clandestino, começa a fazer um monte de festa clandestina. Só que a mulher dele, a Joana, que voltou a morar com ele forçada, para ficar mais na mídia, junto com a filha, ela decide trair o Sérgio. E aí ela volta a falar com aquela Magalhães da primeira temporada que tentou pegar o Sérgio e depois não conseguiu. Ele conseguiu incriminar ela ainda e baixar a patente graças ao Tavares, que é o delegado, que é o braço direito dele. E aí ele consegue, ela vai coloca uma câmera escondida no cassino, consegue descobrir. Só que o grande problema, pessoal, é que o tal Durval descobre esse cassino clandestino procurando o gato dele, gasta mó grana nesse cassino e adivinha, ele não tem a grana para pagar pro Sérgio. E aí o Sérgio decide fazer o quê? Ficar com o gato que ele mais gostava e fala, beleza, eu vou ficar aqui com o seu gato, quando você tiver o dinheiro eu te devolvo. Aí o Durval fica bravo e fala, se você falar para alguém, o Sérgio fala, se você falar para alguém eu vou apagar você. E aí, pessoal, o grande problema é que o gato arranha o Sérgio e ele bate num lugar que estava escondido a câmera
e descobre que alguém já sabia sobre o cassino dele e ia denunciar, que foi a Joana. E aí a Joana sempre ia à noite com o Sérgio nessas festas do cassino. A própria Magalhães fala: você não vai essa noite lá que a gente vai pegar ele. E como o Sérgio é ligeiro, sabe o que ele fez? Ele pegou todas as máquinas de cassino e jogou dentro da casa do Durval. A Magalhães vai lá, não consegue pegá-lo no ato, e quando ela vai embora, o próprio Sérgio fala: não precisa se preocupar com essa daí não, essa aí já era. Por que, pessoal? Porque ele mandou os capangas dele fuzilarem a Magalhães. Tanto que a Joana estava gostando dela, ela chega onde que ela foi assassinada, só que o grande problema é que algum dos capangas dele tirou foto da mulher dele, mostrando que ela quem traiu o Sérgio. Então imagine o Sérgio descobrir que a mulher dele traiu ele, ainda mais o Sérgio que é louco de pedra. E aí, pessoal, o que acontece? O Sérgio descobre, só que quando o Sérgio está prestes a matar, começa uma outra coisa. Por quê? Vou explicar resumidamente, porque é muita coisa. Uma vizinha se mudou lá, do nada, com o filho dela, que é a Maria veio morar com o Kevin, e essa Maria começa a ter uma admiração inexplicável pelo tal Paulo, que é casado com a Raquel, que é aquele casal que eu já disse que eles não podem ter filho. Só que o problema é que descobre que o Paulo não pode ter filho. E aí a Raquel fica desesperada com isso. E o que acontece? Ela fica revoltada, né? Fala, pô, e descobre ainda que o Paulo, que ela tirou, que ele era drogado, ela conseguiu tirar ele da rua, transformar ele no marido, e descobre que ele está traindo ela através de aqueles aparelhos de VR, né? Falar, virtual reality. E ele começa a fazer sexo na cabeça dele com a tal da Maria, que é a vizinha dele, que até a própria Raquel intimou ela e falou que ela não devia se meter. Só que o grande problema é que a gente fica pensando, por que a Maria cismou com o Paulo? Até que a gente descobre mais pra frente que o Paulo estava bebaço, ele se jogou no mar, e o tal do marido dela, marido da Maria na época, pulou para salvar ele. Ele conseguiu salvar o Paulo, só que ele morreu afogado. E por isso que ela tem essa rixa, por isso que ela tem esse fascínio estranho pelo Paulo, que a gente acha muito estranho desde o começo. E aí até o filho dela fala que isso aí é passado, que ela não deve se meter, só que o grande problema é que ela decide ir na casa da Raquel, que a Raquel já tinha traído o Paulo também com o Sérgio, porque ela teve uma crise de infidelidade e tudo mais, ela caiu no papinho do Sérgio, os dois transaram, só que o Sérgio ficou fissurado por ela, né? E aí começa a falar que ele quer ficar com ela, e até que o Paulo descobre que eles dormiram junto, e para ajudar, para piorar, ela ficou grávida do Sérgio, pessoal. Imagina a situação, fica grávida do Sérgio. E aí ele fica mandando um monte de coisa, o Paulo fica revoltado. Só que a Maria chega lá, invade a casa da Raquel, pega ela e coloca uma arma na cabeça dela e fala para ela ligar para o Paulo, se ele não vier ela vai matar ele. Vai matar ela e vai matar todo mundo. E aí a gente vê que ironia do destino, que a Cibele, que é a mãe do Marcinho, conheceu a Raquel quando que ela queria vender a casa dela, já que ela é corretora de imóveis, ela foi vender a casa justamente para Raquel. E aí a Raquel falou que ela tinha visto a foto do Marcinho e falou que conhecia ele, porque o Marcinho tinha ido antes lá na casa falar para ela não procurar ele, que ela não devia fazer isso. A Raquel decide ajudar a Cibele, começa a colocar ela para morar na casa, e por ironia do destino a gente vê que está o Sérgio, a Cibele, o Marcinho, a Lorraine que vem lá também, a Raquel, e o Paulo aparece lá também quando que ele foi feito de refém. Só que aí o Paulo vai sendo feito de refém até que a Raquel fala, olha Sérgio, se você salvar a vida do Paulo, eu faço o que você quiser. Ele fala, você vai fazer justo o que eu quero mesmo? Ela fala assim. E aí o Sérgio, como você já sabe, vai lá, salva a vida do Paulo ainda, consegue prender a Maria, imobilizar ela vai presa e o cara se torna o herói da barra ainda, só para vocês terem uma ideia. E aí, para ajudar,
O Marcinho reencontra a mãe dele e o Sérgio, não sei por que motivos, fala que ele vai ser uma pessoa do bem agora e eles podem conviver todos juntos e ela pode ver quando quiser o neto. Só que a gente vai vendo que as coisas não são bem assim, né, pessoal? Quando que tá uma chuva intensa, estão todos eles reunidos na mesma casa lá, o que acontece? Tem um apagão e aí o Sérgio fala para ele, o Marcinho, para ele arrumar. Só que o grande problema é que a Joana está revoltada com a morte da Magalhães. A Joana está revoltada com a morte da Magalhães e ela pega uma faca para ir matar o Sérgio. Só que quando ela chega, ela descobre o quê? Que o Sérgio já foi morto, pessoal. Sim, mataram finalmente o Sérgio. Aí ele se pergunta, quem matou o Sérgio? Quem foi a pessoa? Até que mais para frente a gente descobre. E aí a gente descobre quem matou o Sérgio. Já vou falar aqui para não ficar postergando mais ainda a análise. A gente descobre que o Marcinho estava lá mexendo. O Sérgio começou a ficar louco com ele porque ele não queria mexer. Ele começou a sufocar ele com a mão. Até que a gente descobre quem salvou ele. A mãe dele pegou um martelo, deu uma martelada na cabeça do Sérgio e acabou matando ele. Só que o grande problema, que é aquele negócio que nem erva daninha, quando que você tira uma, vem outra. A gente descobre que o Sérgio tinha uma avó que foi que educou ele. E a velha é ruim demais, pessoal. Ela chega lá, começa a comandar a vida da Joana e da Lorraine e quer saber quem matou o neto dela. Ela quer saber quem matou o Sérgio e por que motivo. E ela vai interrogando todo mundo. Ela até fala pro Tavares que ela quer usar, ela quer um pouco do esquema lá do cassino e das outras coisas que o Sérgio recebia. E ela que começa a mandar. E aí, o que acontece? Olha o que vai acontecer com essa tal dessa Regina. Ela tá tomando um coquetel, alguma coisa assim, e uma bola cai do nada nela, que era a bola do vizinho, que é uma criança. Aí vem a mãe, pede para Joana entregar a bola, e ela fala que não, e ela fica brava, fala, devia ter expulsado vocês mesmo, que eu não sei o que, beleza. E aí o que acontece? Essa bola, a própria Joana fala que era para devolver, a velha fala, não vou devolver nada. E aí a Joana fala que vai tomar um banho, e a velha entrega a bola pro netinho dela, que é o filho da Lorraine, né? E aí a filhada, alguma coisa assim, o menininho que é o filho da Lorraine, e ela tá dando a bola pro menino e tá comendo asinha de frango e falando um monte de coisa. Não é que o moleque pega a bola, joga na cara da véia, a véia engole o osso e morre sufocada, pessoal. Acredite se quiser. E aí, olha o que aconteceu com ela. Acabou sendo morta dessa forma bizarra. E aí a Joana encontra, o Tavares acha estranho que ela morreu, só que aí tem um grande problema. Quando que a Cibele vai querer revelar que ela matou o Sérgio pro Tavares, o Marcinho liga e fala que sabia quem matou. E quando ele estava indo lá, ele olha o outdoor do Sérgio, que era o salvador da barra lá, perde o controle da moto, bate e vai parar no hospital. Quando a Cibele chega lá, vê que ele conseguiu sobreviver, só que precisou ter amputado uma das pernas dele, pessoal. E aí o Tavares, como não é besta, chega lá e pergunta: o que você queria falar pra mim, moleque? Você falou que você sabia quem era que tinha matado o Sérgio? E aí quando que o Marcinho tá para ser incriminado, que ele vai falar a verdade pro Tavares, vem a Raquel e revela que ela que matou o Sérgio, pessoal. Ou seja, ela decide salvar o amor que a Cibele tem pelo Marcinho, ela se afeiçoou tanto que ela decide fazer isso para salvar a vida dele. E aí ela é incriminada, tanto que ela é presa mesmo grávida, ia ter o filho na prisão, não se sabe mais ao menos o que vai acontecer. E aí o próprio Marcinho com a Cibele limparam o cofre do Sérgio e decidiram fugir. Só que, como a gente sabe, o Tavares não vai deixar barato, né? Ele decide fugir com a mãe dele, deixou a Lorraine lá com o filho dele, que ela começou a ter um caso também com o Kevin, que era o vizinho, filho da Maria, e acaba dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Gostei bastante da segunda temporada, continuou naquele mesmo ritmo frenético da primeira, né? Que teve inúmeras situações, introduziram os novos personagens, mas deram
substância na série, mostrando, né, a Maria, a Raquel, o Paulo, até o próprio Durval lá, que foi muito importante. Também conseguiram mostrar aqui a evolução do Marcinho, né, que era um verdadeiro bobão e não sei o que se tornou rebelde, estava quase se tornando miliciano, se não fosse a Cibele e Raquel para resgatá-lo, né. Também gostei que mostrou que o Sérgio finalmente foi morto e também a avó dele, que era ruim pra caramba. Que eu não gostei, pessoal, eu não sou muito fã dessas coisas de religião, essas cantorias de religião, essas coisas eu não gostei muito, ainda mais que a Raquel é muito fanática religiosa. E também não gostei do que aconteceu com o Marcinho, eu acho que foi totalmente desnecessário, ele sofreu um acidente para ele amputar a perna, para ele poder fugir com a mãe dele. Mas no geral a temporada se sai muito bem, então devido a esses motivos eu dou nota 9, pessoal. Lembrando que Outros está confirmado para 2025, para a terceira temporada. Então vamos ver o que pode acontecer. Se vai voltar os outros personagens, se vai voltar o Amâncio, se vai voltar o Tavares, se vai voltar a Joana, se vai voltar a Lorraine. Não se sabe ao certo. Mas vamos ver em 2025. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Se você gostou da análise, pessoal, siga o @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos e até a próxima.